rapaziada, como vocês estão? Está tudo bem por aí? Por aqui está tudo sob controle. Eu sou o professor Leandro, sou professor de Ciências e Biologia e quero te convidar a se inscrever no nosso canal. Semanalmente nós disponibilizamos aulas de Biologia e Ciências e eu espero que você faça parte aí do nosso canal e nos visite sempre, beleza? E você também que não faz parte do nosso colégio, Colégio Meta, e quer nos fazer uma visita, nós estamos preparados para te receber e te provar como é bom estudar no nosso colégio. Nós vamos falar agora a respeito do íon, de íons, ou seja, de átomos, que esses átomos eles tendem a perder aí o seu equilíbrio na quantidade de cargas que esses elementos têm. Então vamos lá, segundo o nosso querido Thomson, o átomo ele tinha suas cargas e suas cargas eram iguais, ou seja, a quantidade de prótons era igual à quantidade de elétrons. Isso aí significava que essa carga seria uma carga totalmente nula. Automaticamente, quando essa carga desses átomos, elas perdem ou elas ganham elétrons, elas vão deixar de ser nulas. Por quê? Ou vai aumentar a quantidade de prótons, ou aumenta a quantidade de elétrons em um determinado momento. E aí ele deixa de ser nulo, ou seja, esse átomo tende a ter uma desinstabilidade, ele fica instável totalmente. E é aí que surgem os nossos queridos íons, quando acontece a transformação. O átomo ele vai se transformar num íon, por quê? Porque houve um desequilíbrio de cargas, ou positivas ou negativas. Nós temos aqui a nomenclatura do que é um íon. Um íon é um átomo ou um grupo de átomos carregado positivamente ou negativamente. Ou seja, lá no símbolo que vocês vão ver em alguns exercícios, ele vai vir carregado ou com sinal de mais ou sinal de menos, com alguma numeração. Então, como é que acontece? Os que são carregados positivamente, galerinha, eles são chamados de um íon. Esse íon positivo vai ser chamado de cátion. E o negativo vai ser chamado de ânion. Vale ressaltar que só vai haver variação em que? No número de elétrons, beleza? Então, o número de elétrons que vai haver aí essa variação. Só acontece a variação no número de elétrons. Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês darem uma olhada comigo. Eu tenho 3 casos. Caso 1, caso 2 e caso 3. Os sinais de mais são os meus prótons e os sinais de menos são os meus números de elétrons. Percebam que no meu caso 1 eu tenho 4 prótons, certo? No caso 2, 4 prótons e no caso 3, 4 prótons. Lembram que eu falei para vocês que os íons eles vão se diferenciar somente aonde? Na quantidade de elétrons. Então, no caso 1, eu tenho 4 elétrons, ou seja, ele é totalmente neutro, porque a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, esse átomo ele é totalmente neutro. Já no caso 2, eu tenho 4 prótons e apenas 2 elétrons. O que isso significa? Isso significa que a quantidade de prótons que eu tenho é o quê? É maior do que a quantidade de elétrons. No caso 3, eu tenho 4 prótons e tenho o quê? 2, 4, 6 elétrons. Isso significa dizer que a quantidade de prótons que eu tenho, ela é o quê? Menor que a quantidade de elétrons que eu tenho nesse meu terceiro caso. Isso significa que no caso 2 e no caso 3, nós não temos um átomo neutro. Ele não está instável. Por quê? Porque nós não temos a mesma quantidade de quê? De cargas iguais. Elas estão diferentes. E se elas estão diferentes nos elétrons, significa que nós teremos íons, ou positivos ou negativos. Vou mostrar para vocês aqui num exemplo como que ocorre. Eu tenho aqui um átomo que ele perde elétrons. Nós temos o nosso número de massa e nós temos o nosso número atômico. O X representa o quê? Um elemento químico.
Lembram que eu falei para vocês que o íon ele vai sempre vir acompanhado ou de um sinal positivo ou de um sinal negativo. Então ele vem aqui com mais 3. Quando ele vem com mais 3, isso significa que nós temos aí o quê? Um átomo que vai perder elétrons. Sempre vai ser o inverso, tá, gente? Quando vem mais, ele perde. Quando vem menos, ele ganha. Então, ele tem aqui mais 3. Então, ele vai perder 3 elétrons. Então, você pega o número atômico que você tem, ou seja, de 27, menos quantos elétrons que ele vai perder? Menos 3. 27 menos 3, você vai ter o total de quantos elétrons? 24 elétrons. Então, é bem simples, bem bacaninha, show de bola. Agora, quando um átomo ganhar elétrons, quando ele ganha, mesma coisa, ó. Viu? Lembram que eu falei para vocês que era o quê? Sempre o inverso? Então, eu tenho aqui menos 2, significa que esse elemento químico ele vai ganhar mais 2 elétrons. Então, nós vamos ter um total de quê? De 16, que era o número dele atômico antigo, mais os 2 elétrons que ele está ganhando, que no total nós vamos ter 18 elétrons. Viu como é simples? Se tivesse aqui no caso menos 10, então aqui seria 16 mais 10 elétrons. Então assim sucessivamente. É assim que nós vamos ter íons. Então são grupos de átomos que são aí esses grupos de átomos, eles não são neutros, eles têm aí uma instabilidade na sua quantidade de quê? De elétrons. Então a nossa aula fica por aqui, já fica ligadinho que nós temos a aula sensacional de tabela periódica. É Ciências na Rede, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.